Eu não sei se eu digo boa tarde ou boa noite, né? Porque são 7h20, mas lá fora já ainda está de dia. Mas que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Amém? Hoje nós estamos falando sobre Pentecostes. O que seria o Pentecostes? Isso é uma história real. Isso é uma história que nos traz vida. O Espírito Santo nos traz vida. Ele se move dentro de nós. Ele nos dá direção, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá conforto, Ele nos supre as nossas necessidades. Hoje, o tema dessa pregação é do cenáculo às nações. Pentecostes, pequenos grupos e o meu assunto preferido, missões. Está em Atos 2, de 1 a 47. Não vou ler tudo, mas nós iremos, Abra sua Bíblia, que nós iremos falar coisas que estão dentro desses versículos. Bem, irmãos, antes de nós falarmos e começarmos, aquilo que Deus colocou no meu coração e aquilo que eu vou passar para vocês, vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção dele sobre mim e sobre vocês, tá bom? Então vamos orar. Podem levantar, por favor? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu estás aqui no nosso meio. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o teu amor nunca se acaba. Muito pelo contrário, ele se renova, ele se espalha. Ele faz coisas que muitas vezes a gente não quer fazer. Mas o teu amor, ele nos constrange e nos faz realmente sermos servos teus que trabalham para a tua seara. Muito obrigado por nós estarmos aqui essa noite. Muito obrigado, ó Pai, por cada pessoa que aqui veio, porque ela não veio para ouvir a minha palavra, ela veio para ouvir a tua palavra. E que tu possas, ó Pai, fazer com que cada um que aqui está não possa sair daqui do mesmo jeito que entrou, mas que ele possa entender a tua mensagem, aquilo que tu tens para cada um que aqui está. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, que está em nós, dentro de nós, possa se mover agora e possa fazer com que nada, nenhuma distração, nada que for atrapalhar o ouvir da tua palavra. E que essa palavra, Senhor, possa entrar em nossos corações como fogo consumidor. E ela possa trazer frutos. E acima de tudo, ó Pai, ela possa trazer vida. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como eu falei, Pentecostes, desculpa, mas minha garganta, hoje eu estou gripada e está bem ruim a minha garganta, mas eu acho que eu vou dar conta de falar. O Pentecostes não foi só um culto poderoso, não foi apenas um vento forte, como nós vimos aqui, não foi apenas um fogo sobre as cabeças dos discípulos. O Pentecoste foi um momento em que Deus revestiu a igreja com poder. Para cumprir o quê? A missão. Os discípulos estavam ali, reunidos, perseverando, orando, buscando a promessa do Espírito Santo. Eles estavam obedecendo aquilo que Jesus falou quando ele estava subindo. Voltem
para Jerusalém. Fiquem lá até que alguma coisa vai acontecer. O que seria essa coisa? Pentecostes. A descida do Espírito Santo, como fala lá em Atos 1, de 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveiral, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas, com as mulheres como Maria, mãe de Jesus, e como os irmãos deles. Eles estavam esperando uma promessa que o Espírito Santo iria descer sobre eles. E isso iria fazer com que eles tivessem poder para pregar a palavra, para salvar vidas, para transformar vidas, para fazer algo novo em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Em Atos 1:8 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto onde? Em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós recebemos esse poder, meus irmãos, para sermos testemunhas, para irmos pregar a palavra, transformar vidas. Esse é o nosso maior intuito que Deus nos deixou. Pregar a palavra do Senhor. E nós só podemos pregar a palavra quando o Espírito Santo se move dentro de nós. E como buscar esse Espírito Santo? Eles estavam ali unânimes, juntos, perseverando, orando, lendo a palavra, esperando do alto aquilo que eles iriam receber. E para eles era a melhor coisa que poderia acontecer. Para nós, hoje, é a melhor coisa que poderia acontecer? O Espírito Santo se mover dentro de nós, fazer com que a gente faça coisas que a gente fala assim, uau, né, Julie Joy? Uau! O Espírito Santo se moveu sobre a minha vida há muitos anos atrás e ele me fez sair de Goiânia e ir para a África e ficar ali 10 anos. Pregando para um povo que eu não conhecia, por uma língua que eu não falava, porque Moçambique tem 238 dialetos. Eu aprendi um deles. E eu me lembro muito bem que eu ficava ali tentando aprender aquele idioma que não era frases feitas, mas eram dialetos, eram frases soltas. E eu pedia para o Espírito Santo, eu quero alcançar esse povo. Eu quero falar do amor de Jesus para esse povo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. E é isso que o Espírito Santo faz, meus irmãos. Foi isso que o Espírito Santo fez com os discípulos. Eles foram movidos de um amor, de um prazer sem igual, de adorar o Senhor e fazer com que vidas tenham sido transformadas. O Espírito Santo desceu do céu, encheu aquela casa, encheu os discípulos e a igreja nunca mais foi a mesma. O Pentecostes gerou o quê? Poder, comunhão, discipulado e, acima de tudo, ele gerou missões. Nós precisamos entender uma coisa: sem o Espírito Santo,
nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, a nossa casa fica vazia. Sem Ele, não podemos fazer nada. Sem Ele, eu não poderia estar aqui. Eu estou cansada, gripada, preocupada, porque a minha mãe está na UTI. Ela teve um acidente, caiu do banheiro e agora está na UTI. Então, sem o Espírito Santo, meus irmãos, a gente não pode fazer nada. Porque Ele nos consola, como Ele tem me consolado. Ele nos dá força em meio às provações. Ele nos dá fé em saber que mesmo quando nós estamos aqui, se acontecer alguma coisa com a minha mãe, ela vai estar com o Senhor. Não é fácil falar isso, porque já faz muitos anos que eu não vejo a minha mãe. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer muito mais. Lá em Atos 2, 1-4, fala o seguinte: nós devemos, lá em João 14, 16, 17, fala assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vocês. Nós precisamos, meus irmãos, entender uma coisa. O Pentecoste, ele gerou poder. Esse é o primeiro ponto, não sei se está aí. O primeiro ponto da minha pregação. O Pentecoste gerou poder. Poder de quem? Eu tenho a força? Não. Eu sou fraca, preciso do amor de Deus, mas Ele me enche. Me enche para falar do amor dEle para pessoas que eu nunca vi na minha vida. É muito mais fácil você falar no TikTok, né, Priscila? Como a gente fala, faz propaganda, faz muitas coisas, mas quando a gente vai pregar a palavra, meus irmãos, é diferente. Porque essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. E eu tenho que ter cuidado de fazer tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, Pentecostes gerou poder. Nós podemos ver lá em 2 Timóteo 1,7 fala: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo, ele fortalece, encoraja, capacita, sustenta e envia. Foi isso que o Senhor fez comigo. Ele me capacitou e Ele me enviou. Enviou para um lugar que eu não conhecia, com pessoas que eu nunca tinha visto, mas eu estava ali para pregar a palavra. E eu falei: eu me disponho, Senhor, a ir. Mas não é fácil ir, meus irmãos. Só Deus pode fazer esse movimento. Só Deus pode ir adiante de nós. Só Deus pode fazer com que a gente possa ir para lugares que a gente não quer ir. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei em Moçambique, aquele calor de 45 graus, as pessoas me dando chazinho naquele calor e eu tomando chazinho. E eu falando: Senhor, éramos uma equipe de 10 pessoas. E eu falei: Senhor, eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui? Eu não vou ficar aqui. Eu vou me embora. Isso aqui é um inferno. Calor horrível. Mosquito. E eu tinha que passar o repelente para que os mosquitos não me comessem, porque os mosquitos lá eram muitos. E eu ia pregando a palavra e falando do amor de Jesus, e falando que Ele salvava.
E eu estava andando com os moçambicanos, vivendo com eles, comendo a comida deles. Como vocês já ouviram várias vezes eu falar o que eu comia. Comia massa, comia gafanhoto, comia ratos. Por amor a quem? A Jesus. Por amor a Jesus. Hoje em dia, muitas vezes, a gente come a nossa comidinha, como nós comemos hoje a feijoada, né? Feijoada deliciosa, viu, gente? Lá em Melopar, que foi para missões. Comemos uma feijoada deliciosa, agradecemos, louvamos, falamos, Senhor, muito obrigado por essa feijoada, mas você já imaginou você dizendo muito obrigado por esse ratinho? Eles agradeciam alegres. Todo o tempo eles agradeciam alegres por aquilo que eles estavam comendo. O Espírito Santo é quem nos faz permanecer firmes. É quem nos dá coragem para evangelizar. É que nos faz amar as pessoas. Se o seu amor não te impulsiona para fazer coisas para o Senhor, o Espírito Santo dentro de você está apagado. Porque quando nós temos o Espírito Santo, ele nos move. Ele tira todo o medo, como aconteceu com Pedro. Pedro estava com medo, mas depois ele recebeu o poder do Espírito e ele pregou para mais de 3.000 pessoas e ele foi usado e as pessoas que ali estavam, o que aconteceu? Foram transformadas. Pelo poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele gera poder. Segunda coisa, o Pentecostes gerou comunhão, discipulado e pequenos grupos, pastor. Pequenos grupos, sim. Começou naquela época. Aqui, Atos 2, 42 a 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, meus irmãos, não é um dia, pula outro, outro dia, pula um dia, pula outro, não. Diariamente, perseveravam unânimes, juntos, como nós estamos aqui agora, no templo. Partiam o pão de casa em casa, como nós fazemos no grupo familiar. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja nasceu no cenáculo, mas cresceu nas casas. Eles não viviam uma fé isolada, eles aprendiam juntos, oravam juntos, repartiam pão, cuidavam um dos outros e cresciam em comunhão. É isso que nós fazemos nos pequenos grupos. A gente se reúne, a gente ora, a gente fala dos nossos problemas, a gente ora pelas pessoas, a gente recebe milagres, que já aconteceram muitos milagres entre os pequenos grupos, né? Isso já aconteceu. Mas nós precisamos, por tudo isso, do poder do Espírito Santo. O Pentecostes não gerou apenas o culto, o Pentecostes gerou relacionamento. E é exatamente aqui que nós entendemos os princípios do pequeno grupo. Você se relacionar. Aqui não temos jeito de nos relacionar, mas através dos pequenos grupos nós nos relacionamos, nós nos conhecemos, nós oramos um pelos outros, nós estudamos a palavra, nós evangelizamos, discipulamos, porque nós fazemos o quê? Discípulos. Não fazemos discípulos eu, Kátia, não.
de Jesus. É dele que nós fazemos. Nós precisamos, meus irmãos, acordar. Acordar, meus irmãos. Os discípulos estavam ali fechados, com medo, mas aí quando eles receberam o poder do Espírito Santo, eles saíram, se moveram. Uma alegria indiscutível. Por quê? Porque o Espírito Santo faz isso. Ele se move dentro de você. Você acorda feliz. Não é o outro que vai te suprir. Não é o seu marido. Não é a sua esposa. Não são os seus filhos. É o Espírito Santo que está dentro de você. Quanto mais você alimenta ele dentro de você, mais sede você tem dele. Mais você quer ele. Mais você sente uma alegria indiscutível. Uma adoração verdadeira. E ele vai te suprindo de tudo. Muitas vezes quando a gente fala assim, suprindo, a gente pensa em dinheiro. Mas não é isso. A igreja primitiva não vivia apenas de grandes reuniões no templo, mas ela ficava indo, todos eles, de casa em casa. Quando nós pensamos que o dinheiro traz tudo para nós, nós não estamos adorando ao Senhor. Nós estamos adorando Mamon, o rei do dinheiro. E na palavra de Deus fala que nós não devemos adorar a dois senhores. Nós precisamos saber de uma coisa, meus irmãos. Quem nos dá o sustento é o Senhor. Quem nos provê de tudo é o Senhor. Se a gente for trabalhar, mas não fizer a vontade de Deus, nada vai acontecer. Porque é Ele que nos dá saúde. É Ele que nos dá provisão, é Ele que nos dá união, é Ele que nos dá amor, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos transforma, é Ele que faz todas as coisas em nós, meus irmãos. Quando o Espírito Santo se move dentro de nós. E aqui fala na palavra dele que eles todos os dias meditavam na palavra do Senhor. Para que o Espírito Santo pudesse crescer mais e mais na vida deles. Apóstolos que eram iletrados, vamos dizer assim, que não estudaram, que não tinha nenhuma instrução, nenhuma faculdade, nenhum diploma de mestrado, mas eles moveram o mundo, meus irmãos. Moveram o mundo. Porque eles tinham o poder do Espírito Santo. É isso que Pentecostes fez. É isso que Pentecostes faz na igreja dele. Porque essa igreja não é de ninguém, essa igreja é do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. E nós precisamos ter cuidado como nós levamos essa igreja. Como nós aparecemos lá fora. Se nós temos esse poder do Espírito Santo, que faz mover as pessoas, ou nós andamos como pessoas cabisbaixas, assim nós não vamos mostrar nada. Sinto muito dizer. Os pequenos grupos não são uma invenção moderna, elas nasceram no coração da igreja primitiva. Em Atos 5,42 fala o seguinte: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Hebreus 10, 24, 25 fala o seguinte: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos em amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. João 13:35 fala: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se
tiverdes amor uns pelos outros. Então, meus irmãos, pode ser meus amores, né? Então, meus irmãos, eu estou aqui para falar do amor de Jesus. Eu estou aqui para falar do amor de Jesus que está em ação, ganhando vidas aqui, ganhando vidas em Moçambique, ganhando vidas em Londrina, entre os índios, ganhando vidas em Israel, ganhando vidas em todos os lugares. E esse é o meu terceiro ponto, que fala: Pentecostes gerou missões. Ele gerou missões. Porque quando eles estavam reunidos naquele lugar, eles falaram línguas, diferentes línguas. E muitos que estavam ali naquele lugar, ouviram ali de fora, falaram assim: como? Como? Eles estão falando línguas que eu estou entendendo da minha própria nação, do meu próprio lugar, onde eu vim. Por que será que eles estavam entendendo? E eles começaram a falar línguas diferentes entre eles? Porque Deus queria que eles se espalhassem, falassem da palavra do Senhor. Por isso, eles estavam ali ouvindo. E eles voltaram cada um para a sua casa, cada um para a sua nação, para o seu lugar, de onde eles estavam. E ali eles foram pregando a palavra. E a palavra foi anunciada. E a palavra foi crescendo e foi trazendo transformação. É por isso que eu falo sobre missões. Porque o Pentecostes, o Espírito Santo, gerou missões. Ele não queria que ficássemos parados. Lá em Atos 2, de 5 a 11, fala: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que ficou perplexa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O Pentecoste, meus irmãos, já começou missionário. Deus está mostrando para nós que o Evangelho é para todas as nações. Nós precisamos ir pregar a palavra. Onde nós estivermos, se você está aqui, você prega a palavra aqui. Se você está lá, você prega a palavra lá. Você precisa ser um canal de transformação. O que eu vejo hoje em dia, a igreja do Senhor, não estou falando dessa igreja, mas o que eu vejo, meus irmãos, é que a igreja está dormindo. A igreja do Senhor está correndo atrás de muitas coisas. Está correndo atrás de mamon. E esquece por que ela está aqui até hoje. É para pregar a palavra, é para trazer transformação, é para trazer vidas. Foi para isso que os discípulos foram usados. Eles não foram usados só para ganhar dinheiro, não, meus irmãos. Porque quando você fica escravo de mamon, você não vai na igreja, você não vai em lugar nenhum porque você precisa trabalhar para trazer dinheiro para casa, para pagar as suas dívidas. E aí você vai se tornando mais escravo de mamon e ele se torna o seu rei, porque você não consegue viver sem dinheiro, mas você consegue viver sem Deus. Porque você se afasta,
Você não lê a palavra? Você não vem na igreja? Porque você não tem tempo. Nós devemos ter muito cuidado, porque na palavra de Deus fala em Mateus 28, 19 e 20, fala: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Semana passada, no domingo pela manhã, eu preguei sobre esse versículo aqui. Como, porém, Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Muitas vezes, meus irmãos, quando você retém a sua oferta de missões, você está dizendo: não, eu não quero que pessoas conheçam Jesus. Isso é sério, meus irmãos. O Pentecostes nos trouxe poder, o Pentecostes nos trouxe união, o Pentecostes nos trouxe amor. Mas quando você retém aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, para que você possa ser um instrumento, um canal dele, para salvar vidas. Mas você fala: não, eu não tenho dinheiro, não sobra, não tem como dar para missões. Mas você tem dinheiro para ir para o McDonald's, que hoje em dia ninguém mais quer ir, né? McDonald's. Vamos dizer In-N-Out, que muitos aqui acabam para o In-N-Out. Você tem dinheiro para ir para muitos lugares, mas você não tem $20, foi o que eu falei na igreja domingo pela manhã. Você não tem $20 para dar para missões. Para que você possa ser um canal do Senhor para pregar a palavra de Deus. Você não pode ir, mas você pode ser um instrumento de Deus. Eu louvo a Deus porque muitos que estão aqui entenderam que missões é importante para o reino. Pentecostes veio para que o mundo pudesse conhecer Jesus. Pentecostes veio para que você abra a sua casa para falar do amor de Jesus. Como nós falamos no grupo familiar. Pentecostes veio para você vir para a igreja e adorar o Senhor. E louvar o Senhor. E sair daqui cheio. Não cheio de outras coisas, mas cheio do Espírito Santo do Senhor. Para que você possa passar a semana inteira tendo vontade de ler a palavra, de buscar, de ser transformado. Gente, a igreja do Senhor está apática, cansada. Onde está o poder do Espírito Santo, meus irmãos? Onde está o poder do Espírito Santo nas nossas vidas? Eu estou falando para mim mesma. Onde está? Onde foi? Deus precisa acordar a igreja dele, para que mais e mais pessoas possam ouvir do Evangelho. Lá em Apocalipse 7:9 fala: depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro. O mesmo Espírito que desceu em Jerusalém continua enviando missionários até hoje. Hoje o Evangelho continua em Moçambique, no Brasil, em Israel e nas nações. Entre surdos e mudos. Nós temos 2 missionários que fazem a tradução para os surdos e mudos. Estão passando por necessidade, meus irmãos. Não tem o dinheiro do aluguel. Vamos falar aleluia? Muitas coisas têm acontecido e nós não estamos vendo.
E o amor muitas vezes está se esfriando. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela evangeliza, ela envia, ela sustenta missionários, ela discipula nos pequenos grupos e ela alcança vidas. Quem recebe o verdadeiro Pentecostes não consegue ficar parado, meus irmãos. Você não pode ficar parado. Se você recebeu Jesus na sua vida, se o Espírito Santo mora em você, os seus parâmetros mudam, os seus ideais mudam, tudo muda. Porque o meu modelo não é a pessoa que eu vejo, o meu modelo é Jesus. E Ele deu a vida por mim, por você. Eu não posso ver o modelo que eu estou vendo aqui agora, porque muitas vezes eu posso parar e não posso continuar. Mas o meu modelo é perfeito e morreu por mim. E Ele deixou um Consolador, e esse Consolador está dentro de mim, meus irmãos. E Ele faz o papel dele. Mas eu preciso fazer o meu. Eu preciso buscar. Eu preciso orar. Eu preciso ler a palavra de Deus. O Pentecostes não terminou em Atos 2. O fogo continua aceso. O Espírito Santo ainda dá poder, gera comunhão, forma discípulos, abre casas e envia pessoas às nações. O fogo começou ali, naquele cenáculo, passou pelas casas e alcançou o mundo. Essa deve ser a identidade da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que discipula. Uma igreja que vive em comunhão. E uma igreja apaixonada por missões, por pequenos grupos. Porque o Espírito Santo gerou poder. E quando ele gera poder, o amor cresce. Então, o que acontece? Vamos ver lá em Atos 2:47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, quem acrescentava? O Senhor. Dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem acrescenta, meus irmãos, é o Senhor. Eu só sou o instrumento dele. Mas quem acrescenta é Ele. Mas se nós nos tornamos vasos vazios, Ele não vai acrescentar nada. Se você está aí agora e não está pensando naquilo que Deus está te falando, está pensando em outras coisas, no seu schedule de amanhã, no seu horário que você tem amanhã, ou pensando na escola do seu filho, se você está com esse pensamento, você vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Você tem que pensar no Senhor, na mensagem que Ele está falando aqui para você. Uma igreja viva, uma igreja de comunhão, uma igreja de discipulado, uma igreja de pequenos grupos, uma igreja apaixonada pelas nações. Aquele fogo do cenáculo. A minha oração é que você possa, hoje à noite, não sei se é aqui, mas talvez na sua casa, você possa sentir esse fogo e querer saber mais de Jesus. Porque eu sei que quando a gente sente outras coisas, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai até o final. Mas muitas vezes isso que a gente faz não é para Deus, é para nós mesmos. Deus abençoa? Abençoa. Deus faz prosperar? Faz. Mas tome cuidado, porque isso pode custar muito caro a sua vida. E a sua vida não é só aqui. A sua vida eterna é com o Senhor. Tome cuidado com os seus alvos, com aquilo que você tem colocado ali nos seus alvos, como nós fazemos no Ano Novo, né? Tem alvos
que se condizem com aquilo que o Senhor quer para nós. Eu quero, Senhor, ler mais a palavra. Eu quero crescer mais contigo. Eu quero viver mais contigo. Eu quero levar minha família a te conhecer melhor. Ou tem assim, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter mais schedule, eu quero ter mais coisas, eu quero comprar um carro novo. Isso Deus dá. Ele só quer que você busque o reino em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. É só isso que Ele quer de você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas Ele acrescenta. Muitas pessoas já foram embora. Aqui, uma vez eu preguei, a Cida estava aqui. A Cida era mantenedora de missões. Ela estava aqui me assistindo. Hoje em dia ela está com o Senhor. Não pense que porque você é jovem ou você tem uma idade boa, que você não pode, qualquer hora Deus chamar você. Ele pode chamar você. Mas você tem que estar preparado. E tem que ouvir essa palavra, servo bom e fiel. Que nós possamos realmente vermos a importância de Pentecostes, a importância da descida do Espírito Santo. Que nós possamos buscar esse ardor dentro de nós, para que nós possamos passar para um mundo que está cada dia pior. Que a gente vê as notícias por aí, o amor se esfriando, pai contra filho, filho contra pai, fofoca, dissensões, facções. Mas quando nós buscamos o poder do Espírito Santo, a gente se une, se ama e a gente cresce no Senhor. É isso que Deus quer para cada um de nós e para mim e para você. Que nós possamos realmente buscar esse poder que transforma e traz vida. Desde que nós recebemos Ele, nós não podemos ficar parados. Nós temos que falar para outros. Se você não tem um pequeno grupo na sua casa, que você possa abrir, convidar pessoas, falar de Jesus, fazer discípulos, porque você vai estar sendo um instrumento de Deus. E Pentecostes, o poder do Espírito Santo vai estar em você. É essa palavra que eu tinha para você hoje. Que Deus abençoe você. E dê uma boa semana. E te guarde, te livre de todo mal. E que supra a sua necessidade. Assim como você tem suprido a necessidade do Senhor na sua vida. Ele vai te dar a medida que você tem dado para Ele. Qual será a medida que você tem dado para o Espírito Santo, para o Senhor? É essa medida que Ele vai te dar. Porque não arromba a porta de ninguém. Ele pode te dar até muito dinheiro. Mas muitas vezes o dinheiro não vai te trazer felicidade. Se fosse assim, os ricos não estavam se matando. Não estavam se suicidando. Porque eles têm muito dinheiro. Muitos estão se matando. De overdose, de coisas ruins. Mas uma coisa eu falo para você. O Espírito Santo pode te dar poder. Pode te dar muitas coisas que o mundo não tem. Como eu falei aqui, eles não conhecem a verdade, porque eles não conhecem o Senhor. Vamos orar? Vamos levantar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado. A mensagem foi dada, ó Pai. Essa mensagem que o Senhor me deu e eu passei para as pessoas. Como eu falei, o Espírito Santo gera poder. Como eu falei, o Espírito Santo gera amor, gera grupos familiares, gera poder, discipulado. Como eu falei, Senhor, o Espírito Santo gera missões, falar do teu nome em todas as nações.
Que nós possamos, ó Pai, sermos discípulos teus para pregar a tua palavra, para transformar vidas. Que nós não possamos ser pedra de tropeço. Misericórdia, ó Pai. Mas que possamos ser pessoas vivas, dispostas a pagar o preço de carregar a sua cruz e de levar o teu nome adiante, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Que a nossa vida, que nós somos a igreja do Senhor, nós possamos acordar. Para que teu Santo Espírito possa transformar vidas que estão indo para o inferno. Oh Pai, esse é o melhor poupança que podemos ter, bolsa de valores que podemos ter, é ouvir que vidas estão sendo salvas pelo teu amor. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Senhor, porque tu tens acrescentado vidas cada dia mais nessa igreja, na igreja de El Sobrante e na igreja de Melo Parque. Abençoa cada vida que aqui está. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ter o entendimento do que foi ministrado aqui nessa noite para nós.